Bom, vai acontecer aqui agora o terceiro e último debate dessa terceira edição do Conexões Globais, que é Jornadas de Junho e o Futuro da Democracia do Brasil. Mas antes, eu queria fazer e falar de um lançamento muito importante de um parceiro nosso, realizador, que é a Associação softwarelivre.org. Bom, em maio desse ano, vai acontecer aqui em Porto Alegre um dos maiores eventos de tecnologia e inovação da América Latina. E para falar um pouco mais sobre isso, eu gostaria de chamar ao palco aqui o Ricardo Fritz, que é o coordenador geral da associação. Ricardo, por favor, ele vai anunciar a 15ª edição do Fórum Internacional de Software Livre. A palavra é sua, Ricardo. Olá, pessoal. É uma satisfação estar aqui no Conexões Globais, um extraordinário evento que discute cultura digital, que discute ativismo na rede, para anunciar a todos a realização da 15ª edição do FISLI, nosso querido FISLI, o Fórum Internacional Software Livre. Ele acontece de 7 a 10 de maio, no Centro de Eventos da PUC. As inscrições estarão abertas no site fisli.org.br a partir de segunda-feira. E muito importante, a inscrição de trabalhos para serem apresentados durante o Fórum Internacional Software Livre. Para vocês terem uma ideia, são mais de 500 atividades na grade de palestra durante os 4 dias do FISLI. Vai abrir no dia 3 de fevereiro. E essas palestras todas serão escolhidas pela própria comunidade. Então, aqueles que fizeram parte do FISLI do ano passado, do ano retrasado, e que estiverem inscritos no FISLI desse ano, já poderão fazer parte da seleção de palestras que vai fazer parte do temário final do FISLI. O FISLI vai ter uma série de atividades. O nosso tema principal foi uma discussão da atividade anterior aqui, a questão de segurança e privacidade. O software livre na luta contra a espionagem. Já temos alguns palestrantes confirmados, o Marcelo Branco, o Marlon Dutra e a Fernanda Weiden, do Facebook. Alguns dos ativistas que iniciaram esse movimento no Brasil já confirmaram sua presença. Nós vamos ter também especialistas em segurança e uma série de outras coisas. E, principalmente, vamos discutir a questão de liberdade na internet. Então, fica aqui o convite a todos. Fiquem presentes, estejam presentes nessa 15ª edição do Fórum Internacional de Software Livre. Esperamos todos lá. Obrigado, Ricardo. Aplauso, porque também realizador do Conexões Globais. Bom, gente, os protestos do ano passado, que vieram a partir de junho e julho em várias cidades do Brasil, trouxeram não apenas um novo tipo de movimento social às ruas, né, interconectado, auto-organizado e plural, mas também realçaram, a gente pôde ver, uma série de demandas políticas, culturais e sociais. São esses novos desafios, tanto para os gestores públicos. Dá licença, dá licença. Aqui é livre, nosso espaço é livre, mas para contribuição, não para baderna. Obrigada. Bom, esses novos desafios, que é o que a gente está discutindo aqui, vieram para os gestores repensarem, para a iniciativa privada repensar e para a gente repensar todas essas formas de construir um futuro de um regime democrático, que é o que a gente quer. Como a necessidade de renovação do nosso modelo político, a gente tem que reinventar novos espaços de atuação, construir novas estruturas capazes de atender às reais necessidades da nossa sociedade, que a gente precisa cada vez mais, já que a gente está cada vez mais consciente e interconectado. Bom, esse é o tema, Jornadas de Junho, o futuro da democracia do Brasil. É isso que a gente vai debater aqui agora com a presença de vocês, com a sua presença, você que está aí no nosso site, conexõesglobais.com.br, também participando com perguntas, sugestões, vai poder conversar com todo mundo aqui igualmente. Gostaria de chamar ao palco, então, o governador do estado do Rio Grande do Sul, Tarso Genro, por favor. Ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho. Secretário de Serviços da Prefeitura Municipal de São Paulo, Simão Pedro. E a professora e pesquisadora da Escola de Comunicação do UFRJ e do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da UFRJ, a Ivana.
Ivana Bentes, venha para cá. E quero chamar também para participar, participou de outra mesa nossa sobre cultura, mas está aqui para entrar com a gente nessa mesa também, que é o Pablo Capilé, representando a mídia ninja e o Fora do Eixo. Pablo, suba aí. E para mediar esse debate, eu gostaria de chamar o Vinícius Vu, titular da Secretaria-Geral de Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Vinícius, está aí, seu microfone. Ok, com você. Bom debate. Bem, uma boa tarde a todos e todas. Bom, convém aqui ser bastante econômico nas palavras, uma vez que eu sou o mediador, né? Então não quero fazer aqui debates. Mas me sinto na obrigação de dizer que nós, o Governo do Estado do Rio Grande do Sul, em parceria com várias instituições aqui do Estado e fora do Rio Grande do Sul, temos debatido intensamente a respeito dos acontecimentos de junho do ano passado e que, na verdade, permanecem enquanto processo riquíssimo de renovação de vários aspectos que envolvem a participação da cidadania nas decisões públicas, que envolvem também as novas formas de mobilização. Nós sabemos que muito se falou já sobre junho, sobre as mobilizações de 2013 e muito ainda será dito. Mas é importante também que se formem alguns consensos e que se busque extrair também algumas sínteses que possam fazer com que haja um encontro entre as nossas instituições democráticas e os anseios da maioria das pessoas que se mobilizaram ao longo do ano de 2013. É fundamental para que possamos aprofundar o processo democrático e compreender as diversas dimensões desse processo de mobilização em rede, que é novo, que coloca na cena política nacional uma série de novos temas, até porque esses movimentos são protagonizados por novos sujeitos, utilizando novas metodologias de mobilização, utilizando novas linguagens, utilizando novas possibilidades de apropriação pública das informações e dados públicos. Também devemos entender esse processo como parte de uma profunda transformação verificada nos últimos anos no tecido social brasileiro e que possibilita a emergência de novos fenômenos que devem ser devidamente interpretados, absorvidos, e o poder público tem a obrigação de estabelecer diálogos cada vez mais virtuosos e, sem dúvida alguma, acolhedores com o conjunto desses novos sujeitos que certamente serão um vetor importantíssimo para a renovação da democracia e das nossas instituições republicanas nos próximos anos. Então, de imediato, eu gostaria de, antes de passar a palavra para um dos protagonistas aí dos protestos, né, Pablo Capilé, enfim, uma série de outros que estão aí também participando e observando as mobilizações que ocorreram em 2013 e que também ocorrem já nesse ano de 2014. Antes, nós queríamos rapidamente exibir um vídeo que faz uma síntese da forma como esse debate foi processado aqui pelas estruturas no estado do Rio Grande do Sul. Então, rapidamente, um vídeo antes de passar para o nosso primeiro debatedor. E de repente chegou junho e bagunçou tudo, né? E é preciso então refletir o que significou esse fenômeno, como ninguém previa um fenômeno desse. De uma manifestação que era específica, tratava da questão dos aumentos das passagens, que era a grande motivação aqui em Porto Alegre, e a partir daí foi se expandindo, foi criando outras demandas, foi chamando pessoas que nunca tinham participado de protestos e começaram a vir participar dessas manifestações, e a partir daí foi ganhando volume ao ponto de se tornar completamente imprevisível o que acontecia. A gente sabe que as mobilizações em relação às passagens não começaram agora, elas já vêm há um certo tempo pautando a questão da decadência da qualidade do transporte público, o aumento dos valores em si, que não permitem aí as pessoas o acesso de ir e vir dentro da cidade. Se não era claro para muita gente aqui no Brasil, esse ano ficou muito claro que é possível se mobilizar e se organizar através das redes sociais. Que a maioria da população não se vê representada nas instituições públicas. E você só resolve isso com mais participação popular. As manifestações de junho, elas são alvissareiras, elas mostram uma mudança na sociedade brasileira e ao mesmo tempo mostram uma dificuldade em absorver essas mudanças pelo Estado.
E atenção, segue agora em São Paulo mais um protesto contra o aumento da tarifa do transporte público na cidade. Os manifestantes entram no Congresso. 100 mil pessoas. Eles protestam, entre outras coisas, contra o reajuste das passagens de ônibus. Eu não sei se os caras entenderam bem, mas a maioria está achando que esse protesto de quebrar tudo e tal é legal. Fazia tempo que eu não via isso. Tudo é uma imensa ignorância política. Então nós realizamos audiências públicas colocando o governador frente a frente com manifestantes em debates sem mediação, transmitidos pela internet. Alguns manifestantes participando presencialmente e outros centenas de milhares participando através da internet, via Facebook, Twitter, num processo de escuta que resultou em ações concretas de governo posteriormente e que possibilitou um diálogo inédito no país entre o governo do estado do Rio Grande do Sul e aquelas pessoas que estavam se mobilizando em todo o país. Eu peço desculpas por me emocionar nesse momento, mas é realmente muito difícil explicar para as pessoas na rua que você não fez nada de errado, que você estava tentando mostrar para a sociedade o que estava acontecendo, como a polícia se transformou em um aparelho de repressão. É importante tu relatares, é importante porque esse tipo de arbitrariedade, esse tipo de excesso é que nós temos que saber de maneira detalhada e apurar de maneira vigorosa e responsabilizar exemplarmente. Então eu queria que tu continuasse relatando, porque isso é inadmissível. Obrigado, governador. Eu acho que agora o passe livre, né, a tarifa zero é uma pauta que está sendo defendida na rua e que esse governo tem que cumprir. Nós temos mecanismos que já estavam atuantes. Nós organizamos isso e agregamos um gabinete digital. Isso nos possibilitou que durante as manifestações de junho nós tivéssemos um canal de diálogo imediato. Isso nós vamos decretar, né, este passe livre estudantil na região metropolitana. Seja compreendido esse gesto não como uma benesse do governo do Estado. Isso tem que ser compreendido como uma vitória do movimento. Em 2003, com certeza, foi um ano ímpar, principalmente para o Rio Grande do Sul, que a gente conseguiu concretizar mudanças, né? Em muitos estados teve manifestação, mas não teve concretização, e a gente conseguiu concretizar. Nós temos que agora nos desafiar a entender o que as ruas disseram e o que elas, de certa forma, também desejam para um processo de aprofundamento do nosso sistema. E eu acho que o legado total disso ainda não terminou. Acho que ainda está por vir. Bom, de imediato, passa então para o Capilé, primeira debatedora a fazer uso da palavra. Vou tentar ser bem rápido, que eu já participei de outra mesa. Primeiramente, muito bom estar aqui, podendo falar das jornadas de junho e dar continuidade a essas avaliações. Quero falar dessas jornadas me identificando dentro dela e identificando a nossa experiência. Para nós, essas jornadas de junho começam em 2002, 2003. A gente conseguir pensar essas jornadas, para nós, a gente reflete elas a partir de 2002, 2003. A partir de 2002, 2003, a gente de Cuiabá, os nossos parceiros de Rio Branco no Acre, do Amapá, de Roraima, de Belém, a gente começou a enxergar que era possível ter visibilidade e protagonizar algum debate. Começou a chegar nos nossos estados, nas nossas cidades, conferências nacionais de cultura, de educação, de meio ambiente, e a gente começou a perceber que a partir daquele lugar isolado, a partir daquele espaço fora do eixo, a gente poderia sim protagonizar e era possível. E a partir dali a gente começou a criar e tecer redes
conectando com as nossas pequenas iniciativas. As pequenas iniciativas dessas cidades, de até 300 mil habitantes, que tinham sido esquecidas durante 500 anos no Brasil, começam a ter visibilidade. Saca? Tem o Ministério da Cultura muito forte, com Gilberto Gil e Juca Ferreira, que cria um ambiente bastante favorável para essas conexões. Então, no Brasil, a partir da vinda de um ex-torneiro mecânico que se tornou presidente da República, e de conferências, conselhos e debates na ponta, esses movimentos começam a se sentir protagonistas e começam a se fortalecer. De 2002 a 2005, isso foi um é possível no Brasil inteiro. Movimentos de comunicação, movimentos ambientalistas, movimentos de direitos humanos, movimentos de cultura, cresceram pra caramba, se fortaleceram, novas pessoas entraram, adensaram as suas pautas e conseguiram fazer incidência direta ao Estado, coisas que tinham muita dificuldade e não tinham mais vergonha nem desconfiança de fazer esse debate. Conseguir fazer o debate na rua e, ao mesmo tempo, ter autonomia para fazer incidência. A partir de 2005, começa-se também um processo muito forte no Brasil de criminalização da política. Então, paralelo ao estímulo do é possível se fortalecer como movimento, é possível hackear o Estado, é possível estabelecer diálogo e criar novas políticas que invistam na ponta, a gente começa a viver no Brasil também uma política e um programa e uma campanha muito forte de criminalização dessa política. Então, de 2005 a 2010, a gente teve uma pauta muito forte dessa criminalização e, ao mesmo tempo, a gente teve um crescimento muito grande por parte desses movimentos. Seja por um enfrentamento por um Estado que estava mais aberto para esse diálogo, saca? Contestando muitas vezes as políticas que esse Estado desenvolvia, seja pelas políticas públicas que foram investidas na ponta. Então, acredito que a gente teve 8 anos de um crescimento muito forte desse é possível e de um fortalecimento desses movimentos todos, e a nossa experiência parte desse princípio para se estabelecer, para crescer e para conseguir entender em que lugar que a gente estava. Não era mais os isolados de Cuiabá, éramos protagonistas brasileiros podendo fazer esse debate. E a gente encara isso como um salto quântico de consciência que os movimentos adquiriram num processo que foi muito forte, muito útil e muito honesto para o crescimento desses movimentos, desses coletivos, dessas redes. E eu acredito que a partir de 2010, depois desse movimento todo, rola-se 2 outros movimentos. Um, de uma certa desconexão das pautas que fortaleceram esses movimentos. Existia uma descontinuidade narrativa. O que tinha sido os primeiros 8 anos de um trabalho muito forte dos movimentos junto com o Estado, de um trabalho de incidência, de um trabalho de debate, de uma criação e de uma construção de políticas públicas na ponta, a partir de 2010 isso fica mais difícil. Saca? Na cultura, seja na comunicação, seja no meio ambiente, seja nos direitos humanos, saca? As representações públicas começam a ter uma dificuldade muito grande de conseguir estabelecer o diálogo com essa juventude. Então, as juventudes do partido tinham dificuldade de estabelecer esse diálogo com os novos movimentos, os próprios partidos com dificuldade de estabelecer diálogo com esses movimentos, os ministérios com dificuldade de estabelecer diálogo com esses movimentos. Então, depois de alguns anos de uma grande euforia pelo crescimento de políticas compartilhadas entre a sociedade civil e o poder público, saca? A partir de um certo momento, essas políticas não ficam tão claras, e isso começa a gerar uma série de insatisfações. Então, a euforia que vem para um lado e a força do processo conservador no Brasil, trabalhando muito fortemente para criminalizar a política, fez com que esses 2 mundos se encontrassem. E eles vieram se encontrando em 2010, com uma série de marchas, a Marcha da Maconha, a Marcha das Vadias, sabe? O movimento Passe Livre, que já estava 8, 10 anos crescendo com muita força, as redes de cultura e os coletivos de cultura que cresciam com muita força também. E, em determinado momento, em 2012, isso tudo se encontrou numa grande pauta comum. Mas não era somente o passe livre, era a conexão entre aquela pauta comum que ia mobilizar com muita força, mais uma série de outras micro-indignações que existiam em outros movimentos que também estavam insatisfeitos, mais um salto quântico de consciência que esses movimentos tinham tido nos últimos 10 anos do Brasil, e uma campanha muito maciça do mundo conservador brasileiro ao entorno da criminalização da política e depois da judicialização dessa política. Então a gente teve um salto de preparo.
Hoje você tem os movimentos de meio ambiente cada vez mais preparados, você tem os movimentos de comunicação cada vez mais preparados, as redes de cultura com cada vez mais força, os movimentos de direitos humanos com cada vez mais força e uma crise de representação. O Estado teve dificuldade de fazer esse diálogo com a sociedade civil e, ao mesmo tempo, uma criminalização absurda da política. Quando você soma esses temperos todos, vem uma explosão. E todos os movimentos que tinham se fortalecido se conectaram para evidenciar essas indignações todas. Então, o nosso processo, por exemplo, com Fora do Eixo, com a Mídia Ninja, foi muito trabalhado ao entorno disso. A gente conseguiu uma autonomia muito grande nesses 10 anos a partir dessa relação direta com um hackeamento do Estado e com um diálogo que não era necessariamente de dependência. Era um diálogo autônomo, um diálogo direto de construção de políticas públicas, como uma série de outros movimentos. E essa juventude, a partir do movimento de distribuição da informação que a década de 90 traz com a internet, começou a se sensibilizar cada vez mais com essas pautas do movimento e conseguem chegar, saca, em junho de 2013 com muita força e ir para as ruas. É difícil também entender claramente o que é, se esse movimento começa ali, se ele começa onde e para onde ele vai. É um movimento muito difuso, é um movimento gasoso, que envolve temas diversos e que a gente tem a única certeza que a gente tem é que ele não começou em junho e ele não terminou ainda. Sabe? Faz parte de um processo de amadurecimento da democracia no Brasil, faz parte de um processo de renovação das representações políticas no Brasil, faz parte do processo de amadurecimento mesmo dos processos de democracia direta e de participação, faz parte de um entendimento maior da juventude e de uma clareza maior de que lugar que ela está e como que ela tem que reivindicar, e ela vai continuar nesse próximo ciclo. Nós temos um ano muito forte agora, que é o ano de Copa, é o ano de eleição, e é o ano que esses movimentos estão todos fortalecidos. Talvez eles não se encontrem todos no mesmo lugar na rua como foi junho, mas eles vão criar iniciativas inventivas e criativas com cada vez mais solidez para conseguir colocar suas pautas em jogo e dar cada vez mais visibilidade para essa história toda. Então, sabendo que, por exemplo, nós vamos ter a Copa em junho, e é um evento global, e é um evento que ativa muito o desejo dessa geração. Mais do que trabalhar para que essa Copa não aconteça, vai ser uma primeira Copa das Copas, onde os movimentos vão estar muito próximos dessa organização e debatendo muito fortemente quais são os objetivos de um grande evento global desse para um país como o nosso. Como eu disse antes, o Brasil tem tudo para assumir a responsabilidade de ser embaixada global de um novo mundo possível. E a maturidade com que os movimentos, a maturidade com que os coletivos, a maturidade com que as redes têm conseguido enfrentar esse debate e têm conseguido fazer com que o Estado, minimamente, consiga reagir a isso, dialogar com isso e trabalhar para se reformar, vai fazer com que a gente tenha um ano ainda mais forte do que a gente teve em 2013. Não só os movimentos organizados, mas os desorganizados estão cada vez mais seguros de que é possível sim fazer essas reivindicações e é possível sim fazer o enfrentamento direto para, dentro da democracia representativa, torná-la cada vez mais participativa. Resumidamente, para começar, são essas as palavras. Obrigado. Bom, eu vou seguir a ordem aqui. A próxima, então, eu vou passar para Ivana. Depois, na sequência, a gente passa para o Simão. Alô, alô? Não, está funcionando. Ivana. Bom, boa tarde a todos. É um prazer, uma honra estar aqui nessa mesa. A gente não tem tanta oportunidade assim para falar diretamente com os gestores. Mas, então, eu trouxe aqui, como digo, o tema é grande, mas o sermão será pequeno, né? 10 minutos, 10 pontos que eu acho que eu gostaria de tensionar e trazer aqui para a gente problematizar. Eu acho que a primeira questão, eu acho que o Pablo já abordou, que é exatamente essa ideia de que as jornadas de junho surgiram do nada, ou não tinha nenhum precedente. Mas se a gente for analisar e perceber o que se passava no tecido da sociedade brasileira, a gente justamente vai encontrar essa emergência de múltiplos movimentos ainda sem visibilidade ou sem tanta visibilidade que vinham se apresentando nesse cenário político. E eu acho que é fundamental também a gente articular a emergência das manifestações com as políticas públicas, não só nesse campo da cultura, das conferências, mas sem dúvida, né, quando você fala da emergência desses desorganizados, Bolsa Família, ProUni, cota para os negros dentro da universidade, cota social, ou seja, um tipo de circulação social que não existia, que vem tensionando os espaços
espaços de partilha da cidade. Não é à toa que os donos de shopping estão absolutamente chocados com esse desejo do jovem negro da periferia de circular no espaço, na bolha de exclusividade e de privilégios que eram os shopping centers. E a gente viu isso em relação a todos os movimentos, a questão da legalização das drogas, era o gueto da maconha, do maconheiro, nós vimos a marcha da maconha, a marcha das vadias, as meninas e as mulheres utilizando novas linguagens, os seios de fora, que escandalizaram, de certa maneira, também uma certa classe média, marcha da liberdade, né, marcha da maconha, Belo Monte, né, eu citei aqui vários desses movimentos, mas teriam outros, né, que foram criando esse caldo de cultura na pré-manifestação. Mesmo aqui em Porto Alegre, a gente teve várias microações que pareciam insignificantes ou não tinham visibilidade ou não foram cartografadas e mapeadas pelo Estado. Né? Então, efetivamente, quando essas microindignações se juntam, como coloca o Pablo, elas efetivamente produzem, né, é como se em 2013 a gente se atualizasse de nós mesmos, como se a sociedade brasileira se atualizasse de uma série de novas pautas, de novos sujeitos políticos para a qual o Estado, enfim, vinha talvez fabulando nas políticas públicas, mas que aparece de modo escandaloso. Né? Acho que a democracia ela é escandalosa, porque quando ela se estabiliza, sempre se quer mais democracia, mais direito, mais mobilidade. Então, eu entendo também que as jornadas de junho foram jornadas não simplesmente reativas contra um tipo de Estado, obviamente contra a violência do Estado, contra a apropriação, financiarização da vida pelo capital, pelas corporações, mas efetivamente um movimento de quero mais direito, mais mobilidade, ou seja, de uma insuficiência da democracia brasileira nesse sentido de que, efetivamente, se a gente pensava que essa nova classe média ou classe C, né, que emergiu, os 40 milhões que saíram da linha da pobreza, iam se contentar em virar consumidores, né, nicho de mercado, como gostam os publicitários, a classe C, eu acho que, efetivamente, né, nós vimos algo diferente. Eles se colocaram como novos demandantes de política pública, né? Por mais direitos, não simplesmente nesse lugar do consumo. Então, eu acho fundamental, quando a gente fala desses desorganizados, se perguntar quem são eles. Né? E eles estavam aí, né, os movimentos do meio ambiente, mas ligado a uma garotada que não veio do Partido Verde, mas que pensa o meio ambiente como, por exemplo, dentro da cidade, o uso alternativo a uma indústria automobilística, que é, por exemplo, as bicicletas, uma mobilidade a partir de um tipo, né, de possibilidade de transporte não poluente, ou seja, na contramão até de um certo modelo desenvolvimentista brasileiro, que aposta tudo nas indústrias, às vezes, fordistas, poluentes. É claro, o Brasil, enfim, descobriu o pré-sal. E agora? A gente tem uma fonte de energia extremamente poluente, né? Ou seja, como é que nós vamos reverter essa riqueza em construção, né, em produção de uma energia limpa? Eu acho que essa geração e pequenos movimentos como esse, que adotam a bicicleta, que parecem minúsculos e micro, apareceram nesse cenário dos desorganizados. Juventude negra das periferias, que produz funk, produz moda, produz linguagem, e o que o mercado se apropria como commodity. Quer dizer, a classe média branca imita a moda da periferia, ao mesmo tempo não quer ela dentro do shopping. Não, aqui não. Né? Eu posso até imitar o teu modo de ser, de linguagem, mas eu não quero conviver contigo. O capital especulativo mesmo, ou o projeto de desenvolvimento industrial no Brasil, quando se apropria ou disputa terras indígenas, ou pensa nessa conversão do índio a um novo precariado, ou seja, passando por cima de uma riqueza simbólica, ou seja, vende-se o Brasil lá fora como multicultural, indígena, com uma cultura profundamente rica, como commodity, como subjetividade, e ao mesmo tempo esse mesmo sujeito é criminalizado. Então a gente tem uma relação esquizofrênica com esses sujeitos,
da periferia, indígena, nós só queremos como commodity, como mercadoria de um projeto ou de uma vitrine de Brasil que não serve para conviver, né, conosco. Né? Então, acho que a gente tem que efetivamente pensar, né, quem são esses organizados, quem são esses novos sujeitos políticos. E aí, eu acho que é muito sintomático quando a gente, periferia que entrou nas manifestações, a gente viu manifestações na periferia de São Paulo, do Rio, de Fortaleza, dentro de estádios de futebol, em lugares não necessariamente a própria rua, a ocupação das assembleias, dos lugares do poder, que efetivamente também eu acho que é uma novidade em termos de politização dos espaços públicos, né? E aí eu entro numa questão que eu acho que ela é sintomática quando a gente se pergunta para onde nós vamos, né? E também de análise do que aconteceu, que é esse medo do novo, né? E por que tantos erraram nas análises das manifestações quando elas começaram. E aí, efetivamente, não sobra para ninguém. A gente viu aqui o Jabô, né, que disse que esses meninos não valem nem 20 centavos, na verdade eles são brancos, nem usam transporte, a primeira análise que ele faz é isso, são baderneiros que nem de ônibus precisam, né? Ou seja, foi um erro atrás do outro, é a história de um erro, as primeiras análises. A direita dizendo que era um golpe comunista, a esquerda dizendo, eu recebi zilhões de mensagens dizendo que era uma articulação da CIA, a esquerda dizendo que era uma articulação da direita para desestabilizar o governo Dilma, a direita dizendo que era um golpe comunista, e eu sempre me perguntava, mas quem que vai dar o golpe, né? A FIFA, a Globo, as UPPs, a Coca-Cola, os patrocinadores da Copa. A gente está num clima, numa sociedade hoje, em que no nível de democracia, onde seria possível algum tipo de golpe. Então, eu acho que essa é uma questão que a gente tem que olhar com autocrítica, porque eu acho que erramos todos. Os partidos, a crise também dos partidos que aparecem na rua, achando que, enfim, as manifestações vieram para desqualificar simplesmente a ação partidária, quando eu acho que no primeiro momento a gente teve tensão, mas depois, efetivamente, baixou-se as bandeiras e a gente encontrou nas ruas a convivência com esses sujeitos. Né? E aí eu acho que é uma questão que também a gente tem que colocar, que é como o Estado brasileiro reagiu às jornadas de junho. E aí, claro, eu acho que a imagem da polícia, ela foi decisiva para criar e para fortalecer esse sentimento de indignação. Efetivamente, a repressão violenta da polícia, ela acabou unindo, fortificando e engrossando as manifestações. Né? Não só essa reação violenta, mas decreto, vigilantismo, criminalização dos manifestantes, né? A criação de um estado de exceção que saiu, por exemplo, das áreas onde nós estamos acostumados a ver exercer a violência, como nas favelas, e ir para o Leblon em chamas. Né? A cidade do Rio de Janeiro apareceu com um novo cartão postal bastante assustador. Então, essas imagens, eu acho que são imagens importantes para a gente rever e pensar. E essa na bipolaridade esquizo, a máscara não pode nos manifestantes, mas a polícia pode não se identificar ao usar máscara. Né? Então, esse tipo de imagem, né, que nós vimos, esses memes que foram criados na internet, eu acho que eles são sintomáticos, ataque a alguns signos dessa opressão. O Caveirão no Rio de Janeiro é odiado por todas as favelas e pela juventude inteira. Então, quando você vê esse tipo de ataque em cima de um tanque de guerra contra os pobres, que é o Caveirão, enfim, é difícil a gente não se solidarizar com esse tipo de reação. Né? E aí, eu acho que o Pablo falou rapidamente sobre a questão da mídia ninja. Eu acho fundamental a gente falar do contradiscurso e das novas linguagens que emergiram nas jornadas de junho. Não é? Não só centenas de coletivos que apareceram fazendo uma contranarrativa em relação à Globo, né? Apontando os policiais infiltrados, mostrando o nível de violência, dando voz a uma quantidade muito diversa de grupos que não estavam na mídia tradicional. Os escrachos, ocupar a frente da casa do governador, ou seja, você criar constrangimento para as figuras públicas que estavam enfim, nessa reação violenta. Né? As assembleias livres em todo o Brasil, e mesmo uma tática como a do Black Bloc, que obviamente é polêmica e discutível, mas que aparece, ou seja,
aqui no Black Bloc, os manifestantes ocupando o Congresso, a aldeia Maracanã, que criou-se um espaço ali multiétnico, de multietnias convivendo num espaço urbano, ou seja, aldeias indígenas urbanas se constituíram nessas jornadas, né? Uma política pop, personagens, no Rio nós tivemos Batman, Saci Pererê, nós tivemos figuras, inclusive vindo das histórias em quadrinhos, que apareceram nas manifestações e se tornaram figuras da narrativa, dessa nova narrativa, né? E aí a discussão dos Black Blocs, que me parece que é uma discussão que tem que ser enfrentada. O Estado brasileiro não pode ignorar um grupo que usa a linguagem da violência, que coloca em xeque a próprio monopólio da violência pelo Estado como reação a uma prática violenta, né? Então eu trouxe aqui para apresentar o manifesto aqui dos Black Blocs, que eu acho curioso, circulou na internet, porque efetivamente me parece que é uma das linguagens novas que nós temos que analisar e que encarar e dialogar com eles, né? Esses ataques aos símbolos corporativos, né, que, enfim, é uma forma de ativismo nova, é uma forma de mídia ativismo. Nós temos símbolos de corporações, né, e esses símbolos são atacados. Me diz quando acabar meu tempo, tá? Então, eu acho que a gente tem que levar em consideração essas outras linguagens, né? Porque, efetivamente, elas se diferenciam simplesmente do carro de som das manifestações dos movimentos tradicionais, das bandeiras dos partidos. São outras linguagens, não são necessariamente um ataque à democracia, não são necessariamente um ataque à propriedade privada, como o tempo todo nós vimos sendo repetidos, né? Inclusive, nessa questão dos shoppings, de novo, né? Um dos argumentos que eu mais ouvi foi: mas se trata de espaços privados. Eu digo, puxa, mas dentro dos espaços privados a gente não tem democracia? Dentro dos espaços privados não existe o direito? Dentro dos espaços privados você pode burlar, você pode incluir, aceitar o racismo, né? Então, efetivamente, né, vejam só, né, eu acho que a discussão, ela ultrapassou a discussão, inclusive, do espaço público, né? E a função das corporações nessa economia. Daí, a meu ver, a gente tem que efetivamente olhar de uma forma mais sofisticada para essas experiências antes de criminalizar. Eu acho que o Brasil, ele também, em 2013, ele provou algo extraordinário, que não existe incompatibilidade entre o futebol e a política, né? A Copa das Confederações, certamente, eu trouxe essas imagens aqui, que eu acho que elas aconteceram simultaneamente, ou seja, enquanto muitos torciam no estádio de futebol pelo Brasil, lá fora você tinha todo um movimento de protesto e que não impediu o acontecimento da Copa das Confederações. Então, quando a gente ouve, né, a palavra de ordem que mais, eu acho, coloca em pânico o mercado, o governo, o Estado, a direita e a esquerda, que não vai ter Copa, acho que a gente tem que recontextualizar, ressignificar e disputar esse sentido para o nosso campo, para o campo da esquerda. Não vai ter a Copa da FIFA, ou da desigualdade, ou das remoções, ou, enfim, a gente tem que ressignificar esse não vai ter Copa, porque óbvio que vai ter Copa, e ao mesmo tempo não vai ter a Copa que foi, talvez, prevista pelo Estado, pelos patrocinadores e pela FIFA, né? Então, eu acho que a gente tem que estar muito atento a esses movimentos. E aí, para ir concluindo já, se a gente fosse perguntar, talvez, né, quais foram os efeitos, né, dessas manifestações de junho, que ainda não acabaram, né? Eu acho que a gente pode falar dessa disputa de narrativa, né, com a mídia tradicional. Eu acho que foi decisivo, né, uma quebra do monopólio de comunicação, mesmo que de maneira também desorganizada, micro, em rede, mas ela aconteceu. Nós disputamos o sentido das manifestações com as grandes corporações de mídia, essa visibilidade para os amarildos, na juventude da periferia, que apareceu de uma maneira muito forte como sujeito político nas manifestações, essa rejeição da polícia, de uma certa polícia arcaica, né, e com mentalidade policial, que vem sim lá da ditadura militar. Enfim, a polícia é um caso sério no Brasil, né? Eu acho que, né, quando a gente viu essa violência democratizada, assim, da favela ao Leblon, a gente, né, ficou muito claro que esse sujeito policial, ele está e ele atravessa esses vários espaços. E aí, para acabar, eu diria que a gente viveu uma reconfiguração do campo da esquerda a partir de novas lutas, né, esse desejo de governança, essa conexão entre ruas e redes, né,
Ao mesmo tempo, a gente tem que estar muito atento, porque eu acho que houve uma reconfiguração do campo da direita também. Na internet, o tempo todo eu vejo o exército de trolls, né, dizendo com palavras prontas e muito ativo, ou seja, tem um exército de trolls nas redes já fazendo campanha política. Eu acho que a gente tem que estar muito atento a isso, né? Racismo exacerbado, afirmação nas redes sociais de todo e qualquer tipo de preconceito de maneira absolutamente impune, ou seja, houve uma reconfiguração do campo da esquerda, mas houve sim também uma reconfiguração do campo da direita. A gente tem que falar mais disso, entender quem é esse sujeito, o sujeito coxinha, né, que nós nos confrontamos tanto com ele nas ruas, né? E não perder, né, essa disputa do campo da esquerda, né, não perder, disputar esses fenômenos novos. De novo, eu acho que a gente tem que dialogar com os black blocs, com os jovens dos rolezinhos da periferia, ressignificar esses gritos de indignação, né, e efetivamente, né, pensar que o Brasil pode ter um devir Uruguai, né? Eu acho que a gente está vivendo o devir Uruguai do Brasil, país tão pequenininho, né, que está pensando em construção do comum, práticas de governança, novas instituições, redes, legalização das drogas, enfim, toda uma pauta que eu acho que atravessou todas as nossas manifestações, né? Então, vou acabar com essa imagem aqui, que eu acho super bonita, né, que foi de uma das manifestações que saíram lá do Leblon, atravessou o túnel, foi até a Lapa, ou seja, efetivamente jornadas inteiras, onde uma geração inteira, nova fez uma formação, talvez em 6 meses, né, igual ao que as gerações dos movimentos mais tradicionais ou que encararam a ditadura militar fizeram em décadas e décadas e décadas. É isso. Obrigado. Bem, Ivana. Simão. Então, gente, boa tarde para todos. Obrigado pelo convite, parabéns pela organização desse evento e dizer da minha satisfação de estar aqui com o William, com quem eu tive satisfação de partilhar um debate lá na cidade de Campinas recentemente, contra aqui o Capilé, professor Ivana, companheiro Tarso Genro, companheiro Gilberto Carvalho. Eu sou secretário da pasta de serviços lá na capital, sou deputado estadual, e a gente cuida da área de limpeza pública, da iluminação pública, serviço funerário, e o prefeito Haddad nos deu a incumbência de organizar a política pública das praças digitais, que nós inauguramos a primeira hoje lá no pátio do colégio, de total de 120, englobando todos os distritos da cidade, pelo menos uma, e também os telecentros, ou seja, essa política de oferecer a conexão à internet como um direito da população, como um novo serviço, né? Bom lembrar que essas jornadas ou as manifestações de junho passado foram as maiores que nós tivemos no Brasil, pelo menos nas últimas décadas, né? Eu acho que elas mostraram duas limitações. Mostraram para quem? Para os governantes, para os partidos, para as organizações sociais. A primeira limitação é em relação à representação política, né? Os limites que nós temos na forma da participação hoje limitada às eleições bianuais. Você elegeu, tem que aguardar o próximo período para poder fazer modificação se necessário, né? A nossa democracia é limitada nesse aspecto, porque você tem pouca consulta, né? É muito limitado, de fato, no geral, a forma de participação e representação política. Então, essa limitação ficou muito evidente, que os movimentos reivindicam, né, novas formas de participação, através da rede, novas consultas, diálogo e mudanças na nossa democracia, né? Então, isso acho que ficou muito claro. O segundo é que limitação do ponto de vista das políticas públicas, né? Eu concordo aqui com algumas análises da professora, do Fábio e do próprio William. Evidente que no Brasil nós avançamos muito nos últimos 13 anos, com inclusão, com novas políticas, com avanços importantes do ponto de vista do acesso à universidade, à moradia, à saúde, mas as jornadas mostraram que há novas demandas que precisam ser contempladas. Eu moro
Sou paranaense, mas moro em São Paulo, na Zona Leste, há mais de 35 anos, né? E é evidente que essas grandes movimentações que tivemos, elas foram principalmente um fenômeno nas regiões metropolitanas do Brasil, as grandes cidades, depois, evidentemente, que se espalhou em algumas outras, mas é evidente ali as dificuldades, por exemplo, em relação ao transporte público, em relação ao acesso à saúde, a precarização da educação pública. Eu estou falando muito a partir do meu estado, a partir da minha cidade. Mas isso é uma realidade comum nas grandes cidades do Brasil. A dificuldade de locomoção. Eu, por exemplo, cito sempre a dificuldade que um jovem lá da cidade de Tiradentes, que fica a 42 quilômetros do centro da cidade de São Paulo, né, onde estão concentrados a maioria dos equipamentos públicos, dos serviços, né, a dificuldade que esse jovem tem, às vezes alguns com dificuldade de acessar, mesmo essas manifestações em relação ao shopping. Itaquera, para vocês terem uma ideia, está no centro da região leste, né, pelo menos a uns 15 quilômetros da cidade de Tiradentes, ou de Guaianazes, ou de São Mateus, né? Então, a dificuldade muito grande de um isolamento vivido que leva as pessoas a, se tiverem que se locomover para uma faculdade no centro, ou ali na Moca, ou numa outra, na Barra Funda, 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Então, uma perda de tempo muito grande e uma dificuldade terrível. Então, isso ficou claro que há limitações e que os governos precisam enfrentar isso com novas políticas, com novas prioridades, né? Na área da saúde, evidente, na área da cultura, né? Os espaços públicos muito desqualificados. Eu pego, por exemplo, agora nós estamos enfrentando lá a necessidade de dar uma melhor qualificação com Wi-Fi, com banda larga, com iluminação, com atividades culturais em praças, né, na periferia. Então, uma dificuldade muito grande de acesso a bens culturais, né? Então, isso ficou muito forte e explodiu. E eu olhei muito ali, sempre citando também o caso de São Paulo. A manifestação do passe livre é uma manifestação legítima. Nós, do governo, sempre prontos a dialogar e conversar, inclusive no momento da explosão das manifestações, houve diálogo, houve conversa, mas é evidente que a coisa cresceu com o que nós vimos aqui nessas fotos, a repressão policial desproporcional, que não foi só naquele momento. Nós estamos vivendo agora, nesse momento lá em São Paulo, um problema ali na Cracolândia, quando resolvemos fazer uma intervenção muito mais humanizada, com outros critérios, e infelizmente ontem quase que a Polícia Civil pôs tudo a perder. Eu falo quase que porque nós estamos desde hoje, né, retomando os programas, retomando as atividades, mas é uma dificuldade. Do próprio, ali talvez não tenha muito jeito, né, mas todas as manifestações, agora o caso dos rolezinhos no shopping, né, uma repressão policial desproporcional, sem sentido. Então isso explodiu, acho que cresceu a solidariedade, porque não estava mais ali em discussão só o direito a uma passagem de ônibus mais decente, mais barato, o direito do acesso a uma política pública de mobilidade. Ali estava em jogo a própria discussão sobre o direito de manifestação, ou seja, a essência da democracia, que aqui no Brasil nós precisamos avançar bastante. Então, eu vejo que isso colocou em xeque as organizações sindicais, mesmo muitos movimentos sociais populares, os partidos. Nós que somos membros de partidos de esquerda, fomos muito atingidos, talvez pelo fato de, no caso, o PT ser o principal partido hoje que governa o Brasil, governa muitas cidades, governa alguns estados, né? Ficamos, de fato, bastante mexidos com essas manifestações, e eu vejo que alguns conseguiram fazer uma leitura, embora superficial, porque é um fenômeno novo, é um fenômeno que ainda carece de muito entendimento.
mas alguns deram resposta. Vejo que o governo federal buscou dar respostas interessantes para algumas demandas que estavam ali colocadas. Em São Paulo, nós estamos tentando fazer esse diálogo, por exemplo, quando nós resolvemos radicalizar na política de transporte público com a abertura dos corredores, de faixas, a implantação de bilhete único mensal, com todas as críticas que estamos recebendo daqueles que não querem qualquer mudança, não querem que mexa no status quo. Então, nós estamos enfrentando isso. No diálogo, amanhã nós vamos dar posse para o Conselho Participativo. Tivemos uma eleição com 150 mil participantes, 1.100 conselheiros eleitos, a abertura das praças e a qualificação das praças com internet e assim por diante. E aqui também eu vejo que vocês, o vídeo inicial aqui, eu achei muito interessante, o gabinete digital, acho que é uma resposta no sentido de como formalizar o diálogo com esses novos movimentos, né? Então, concluindo, eu acho que é um tema muito instigante. Eu concordo com o Capilé, não nasceu ali, né? Embora isso venha crescendo, os problemas, demos respostas a muitas demandas, resolvemos muitas questões, mas são pautas novas, principalmente das regiões metropolitanas. Nós temos que enfrentar com muito cuidado, com prioridade, com força no sentido, com a força das políticas públicas efetivas, né, com qualidade, que os movimentos exigiram, e do ponto de vista da política, da própria democracia, é um desafio de como incorporar essas novas formas de representação, de necessidade de diálogo, de conversa e de avanço da nossa democracia. Obrigado. Muito bem. Governador Tarso Genro, então. Próximo. Governador. Bem, a minha saudação afetuosa, carinhosa, companheiros que estão participando aqui desse debate, a minha saudação respeitosa a todos vocês. Eu estava me lembrando agora aqui no nosso diálogo, um episódio que ocorreu comigo quando eu era ministro da coordenação política do governo do presidente Lula. O presidente foi convidado para participar de um evento lá em São Paulo, que era promovido por uma associação de empresários, que era uma associação dos tucanos, dos empresários tucanos. O presidente pediu para mim lá representá-lo, fazer uma exposição das tarefas do governo naquele momento, dos debates que estavam se processando. Havia uma ação de inconstitucionalidade contra o ProUni, né, que foi interposta pelo DEM, contra a política de cotas, que nós instituímos lá no Ministério da Educação. E eu fiz a exposição, não houve nenhuma manifestação da plateia, nem vaias, nem aplauso. Eu digo, é um debate diferente isso aqui, eu não estou entendendo bem. Aí começou uma sequência de perguntas. Aí o sujeito fazia pergunta: esse governo, o presidente Lula, que é um governo irresponsável, está levando o país para o caos, aumentando os gastos públicos. Terminava a pergunta, aplausos calorosos. E eu respondia, e o pessoal em silêncio. E a segunda pergunta: este governo que tem lá dentro, etc., estava sendo discutido, inclusive, a oferta para o Aldo para ser ministro da Defesa, né, que tem essa cumplicidade com os comunistas, etc., etc., etc. Aplausos delirantes. A minha resposta, silêncio absoluto. Bom, terminou a discussão. Eles me perguntaram qual foi a sua opinião sobre o debate. Eu disse, olha, foi o debate mais interessante que eu participei da minha vida, porque só aplaudiam as perguntas e silenciavam perante as respostas. Pois então agora nós vamos fazer uma enquete aqui com esta plateia seleta que está aqui e que vai manifestar a sua opinião sobre quem deve ser o próximo presidente da República. Bom, 97,5 Alckmin, 0,1 Lula, e assim foi distribuído o eleitorado que estava ali presente. Aí a imprensa veio me perguntar e eu disse, era uma janta muito fina,
cada mesa tinha um garçom. Eu digo, agora vocês façam o seguinte, me perguntaram o que eu achei da enquete. Eu digo, não, façam a mesma enquete com as pessoas que estão trabalhando aqui dentro. E deu 92% para o presidente Lula e 8% distribuído entre o resto. Por que eu estou mencionando isso? Porque isso tem um significado de classe. Nós sabemos que hoje as manifestações sociais, elas se apresentam muito fragmentadas, com discursos e linguagens diferentes, como disse a professora Ivana, mas o curso geral que encobre essa movimentação toda é a velha luta de classe, onde os sujeitos sociais, sejam novos, sejam antigos, sejam novíssimos, como diz o meu amigo Boaventura, se movimentam em cima de uma busca de afirmação da sua parte na renda pública. Isso se dá contra o Estado. Bem, mas que Estado é esse? Eu vou repetir rapidamente, sintetizar rapidamente a exposição que eu fiz hoje no debate, estava o Gilberto e outros companheiros, no Fórum Social Mundial. O Estado democrático de direito, o Estado moderno, independentemente de que lugar que ocupe no território global, ele foi capturado pelo capital financeiro. O Estado democrático de direito, ele funciona muito mais em cima dessa captura que retirou a força normativa e constitutiva do Estado e submeteu de maneira plena ao capital financeiro. De maneira que quem governa, seja um pequeno município governado por um companheiro prefeito da extrema esquerda, do extremo centro, da esquerda, do centro-esquerda, até o presidente da República ou o primeiro-ministro, dependendo do país, é refém do capital financeiro. Hoje, nenhuma das grandes políticas que se realizam no Estado são feitas sem que haja ou uma mediação com o capital financeiro ou um confronto com ele, dependendo do tipo de política que se constitui. Por exemplo, todos os países são reféns de um elemento regulatório fundamental do desenvolvimento econômico, que é a política de juros, que é uma forma importantíssima através do qual o Estado intervém na economia. E quem determina a política de juros são as agências de risco privadas, que mobilizam seus capitais, organizam, né, as instituições privadas do capital financeiro e ditam como essa política de juros vai, né, se processar naquele país determinado. Bem, como eu estou falando do ponto de vista de quem governa, tenho a obrigação de dizer o seguinte: a consequência do ponto de vista da representação política, e particularmente do executivo, em torno do qual existem dezenas de controles, é absolutamente limitada. Você pode governar tendo uma estratégia embutida, numa visão democrática de médio ou de longo prazo, de fazer movimentos a partir do Estado para contrarrestar esse domínio, essa apropriação do capital financeiro sobre o Estado, ou você se entrega para ele, ou você não faz nenhum movimento que possa parecer algum tipo de hostilidade a ele. Esta questão, na minha opinião, é a questão-chave da democracia moderna e da crise do Estado moderno, refém do capital financeiro, e que submete os agentes públicos a esta lógica infernal. Como sair dela? A minha opinião, essa é a opinião que eu manifestei hoje de manhã, vou manifestar de novo, só existe uma possibilidade de sair desta condição de refém do capital financeiro. É que se tenha, a partir dos governos, políticas públicas que são remetidas à sociedade, criadas junto com a sociedade, e que essas políticas se integrem no movimento de fora para dentro. Portanto, uma estratégia de dentro dos governos que querem fazer esse enfrentamento, sobre a sociedade, através de políticas públicas, e a organização de instituições de controle, instituições de transparência, instituições de participação de democracia direta, seja através da Assembleia Pública, seja através, né, de meios virtuais, seja através de estruturas de conselho,
seja através de conselhos setoriais que permitam que o Estado se fortaleça para aplicar políticas públicas cada vez mais ousadas. Isso significa, ao mesmo tempo, prestigiar e não é conceder vitórias ao movimento, é dar vitórias ao movimento que ele arremeteu sobre o Estado e, ao mesmo tempo, fortalecer o poder político, fortalecer a política, fortalecer os governantes que não aceitam ser reféns do capital financeiro. Porque a representação política hoje no Brasil não significa mais nada. Nenhum partido político compreendeu o que está acontecendo aí. Todos os partidos políticos, sem exceção, sejam de que posições sejam na esquerda, foram apanhados, sim, de surpresa. Porque mesmo aqueles que estavam no movimento, e parte do meu partido também estava no movimento, estavam lá clandestinamente, porque não poderiam dizer o seu nome de maneira clara. Isso significa o quê? Que esta luta feita contra a esfera da política, que é a esfera mais importante, que traduz a representação política legitimada, ela está hoje sucateada, porque isto significa desconstituir o poder da política sobre o Estado e torná-lo cada vez mais refém do capital financeiro, imobilizando, inclusive, os agentes públicos que não aceitam esta possibilidade, que se jogam, né, que desenvolvem uma estratégia de governo, uma estratégia programática, que recebeu a legitimidade nas urnas, mas que ela é permanentemente contida por esse poder normativo superior, normativo sobre a política, normativo sobre o Estado, normativo sobre os tribunais, normativo sobre os órgãos de controle, que fazem, em última análise, o executivo uma estrutura que é refém desse capital financeiro. Então, esta questão democrática que nós estamos enfrentando hoje, se ela for constituída através de um movimento que adquira estatuto político pleno para, por exemplo, convocar aqui no Brasil um processo de reconstitucionalização do país, uma Assembleia Constituinte seja específica e originária para uma reforma política, seja dependendo das condições políticas e do somatório de forças que pode se constituir, uma Assembleia Constituinte livre, soberana e originária para reestruturar o Estado democrático de direito que não tem mais efetividade. Esta é a situação que nós estamos vivendo. Nós temos que compreender que todos esses movimentos que estão ocorrendo, eles são movimentos ou de inconformidade, ou movimentos de demanda sobre o Estado, que são extremamente importantes para revigorar e para radicalizar a democracia. Porque o movimento meramente economicista ou o movimento meramente fragmentário, somados, eles não dão revolução. Eles podem dar, inclusive, condições de processar isolamento desses movimentos e estrangulá-los, inclusive, porque o próprio processo de desenvolvimento do Estado, que é refém do capital financeiro, tem duas consequências brutais. A primeira, para promover o crescimento e o processo de acumulação, só pode promovê-lo enriquecendo os mais ricos e distribuindo pequenas migalhas para os mais pobres. E segundo, não pode continuar este tipo de dominação do capital financeiro sobre o Estado se nós não tivermos uma democratização radical da mídia, através do qual se forma a opinião pública e se controla, inclusive, o pensamento democrático da sociedade. E essa situação que nós, como gestores públicos, estamos vivendo, exige de nós novos desafios. A resposta a novos desafios. E esses novos desafios, no terreno concreto do Estado, por exemplo, é para nós radicalizar a democracia. Orçamento participativo, assembleias públicas, consulta popular, gabinete digital, conselho de desenvolvimento e devolver permanentemente para a sociedade propostas de políticas públicas para que o governo seja legitimado e tenha força política para aplicá-los. Todas as reformas importantes que nós fizemos aqui, desde a agricultura camponesa, passando pela estruturação do passe livre, indo por dentro da disputa pelos pedágios aqui no Rio Grande do Sul, que agora são públicos, que não ocorre em nenhuma parte do país. Até outras políticas de distribuição de renda via Estado só puderam ser aprovadas porque os destinatários
desses projetos compartilharam conosco de uma articulação política que refletiu a maioria na Assembleia Legislativa. Mas vejam bem, a minha proposta de Conselho de Comunicação, eu não tive condições de apresentá-la. Por quê? Porque se eu apresento, nem a maioria, nem uma parte da minha base aceita e ela será derrotada. E esta é a nossa próxima tarefa para o próximo período. Muito obrigado. Queridas amigas e amigos, eu queria cumprimentar todos que estão aqui conosco na mesa, a todos vocês, àqueles que nos acompanham pela rede, e dizer de como é confortável e bom estar aqui com vocês e ouvindo o que eu ouvi até agora, e espero que depois no debate a gente ainda amplie as opiniões, as informações, as posições. Eu falo do lugar de quem está no governo agora já há 11, quase 12 anos, já está na hora de sair, e que pôde acompanhar de maneira muito direta, estando no governo, todo esse recente processo de mobilizações. Eu não posso esquecer do dia do jogo Brasil e Japão, que se abria a Copa das Confederações, e Brasília vivia um momento muito quente da mobilização, e eu estava indo para o estádio, dispensei meu carro, não fui para o estádio, resolvi conversar com a molecada que estava ali já acantonada, depois de um confronto com a polícia, num canto próximo ao Mané Garrincha. Eu fui lá e comecei a conversar com a molecada, sozinho. E fiquei muito impressionado de ver a garra, uma indignação, e a coisa que eles mais me diziam quando me identificaram, que eu era ministro do governo, eu não esqueço do moleque gritando para mim: vocês gastaram 1 bilhão para fazer isso aí, e a semana passada minha mãe ficou 2 noites numa maca no hospital que fica aqui a 2 quilômetros. Eu não sabia o que dizer para o menino. Eu tive que dizer para ele que ele tinha razão. E a partir daquele momento, eu fiquei pensando na importância desse processo, na importância de essas pessoas que estavam silentes, que não tinham caminhos para se manifestar, como aquilo era importante para nós, não sei bem como. Depois as manifestações cresceram, houve os confrontos, houve a violência, houve muita manifestação que começou a nos preocupar, porque tinham posições também de um certo fascismo ali dentro. Eu citei hoje de manhã de um cartaz que me assustou muito, de uma moça em São Paulo, onde estava escrito: manifestação de elite, ponto de interrogação, não, seu ignorante, manifestação dos que pagam a sua bolsa esmola. Eu fiquei muito assustado com aquilo e me dei conta que nada era neutro, que não tinha que se romancear nada, tinha que se olhar as coisas exatamente como elas eram. E dentro do governo nós fomos tentando acompanhar. Eu citei hoje de manhã um fato que foi mal interpretado depois, e até num dos veículos de imprensa falou, que tinha até gente dentro do governo com certo sentimento de ingratidão. Caramba, sentimento equivocado, evidentemente. Caramba, nós fizemos tanto, agora estão vindo contra nós. Até isso. E muita dificuldade de compreender. Vamos ser sinceros aqui. A gente passou muito tempo para tentar entender. E ainda estamos tentando entender. Mas hoje, o que eu vejo é que, primeiro, esse processo aconteceu como um resultado muito positivo de uma mobilidade social, e eu acho que a fala do Capilé é muito boa nesse sentido, também da Ivana, como resultado de uma mobilidade social que é daquelas coisas que você sabe como começa, mas não sabe como vai terminar, porque não tem fim.
Quando você tem um povo reprimido, um povo que não se sente na condição de ter novos direitos, com o neoliberalismo pisando em cima, e que passa para as pessoas a autoconsciência de que elas não são sujeitos de direitos, que elas não podem ascender, tudo fica mais ou menos da paz de cemitério. Quando você provoca um processo em que as pessoas começam a sentir confiança, começam a ver a mobilidade social possível, seja pelo consumo, seja por outros direitos, ninguém mais segura. Esse processo que o Capilé narrou, junto com ele, milhares de outros processos foram acontecendo no país, de gente que recebeu Bolsa Família e começou a trabalhar e se tornou autônomo, da economia solidária que foi se espalhando, das cisternas, das formas do aumento significativo do salário mínimo, que foi permitindo que as pessoas não fossem meramente consumidores, mas fossem também despertadas para dizer, espera aí, eu tenho direitos. E, de fato, essa explosão de 2013 não tem que ser olhada por nós como um fato que nos preocupa. Claro, sempre tem riscos de retrocesso, não vamos negar, mas é o contrário, nós temos que ver com alegria, nós temos que ver como alvissareiro, porque toda vez que há um processo de maiorias e há competência de discussão e de debate, de politização, não dá erro. Eu lembrava hoje de manhã, a nossa estratégia é uma estratégia de maiorias. Esse processo que aconteceu, esse processo das redes sociais, se democratizou de um lado os meios de comunicação que nós tanto sonhamos, se relativizou o poder da grande mídia cada vez mais e põe em questão a verdade que eles divulgam, porque agora se pode conhecer outras facetas da verdade. Esse processo pôs em risco também, e azar nosso, as nossas formas antiguinhas de participação. Veio dizer, espera aí, conferência é bom, conselho é bom, tudo isso é bom, mas é preciso muito mais. Dá um incômodo? Claro que dá, porque nós estamos acostumados a dialogar com os movimentos de pauta anual, de disciplina, de chefia, de comando, de vai e vem, de tensão sempre, claro. E agora temos que dialogar com movimentos que aparentemente não têm liderança formal, não tem pauta formal. É um desconforto enorme, mas bendito seja esse desconforto, porque ele cria em nós a possibilidade de um novo avanço. É bem provável que o salto que nós temos que dar para, Tarso, a democratização do Estado, para, na tua análise muito lúcida, para os limites do aparelho de Estado que hoje nós ocupamos, e nós quase que estamos esgotando, digamos assim, dentro dos marcos atuais, a possibilidade de contorcionismo, de usar esse Estado para as lutas sociais. É bem provável que esse salto só vai ser possível por conta dessas novas formas de luta, que de alguma forma podem substituir, renovar, alternar, criar novos processos de mobilização que substituam ou que deem outra força, outra leitura, outra prática para os nossos movimentos tradicionais que foram fundamentais para a gente chegar até aqui. A nossa geração não tem que ter vergonha do que fez. Nós temos que ter muito orgulho desse processo que nós iniciamos de distribuição de renda, de alcance de novos direitos das populações até então marginalizadas, a retomada da autoestima. Isso é fundamental, isso é revolucionário. Agora, tem um limite. O nosso projeto, já foi dito muitas vezes, vai se esgotando na justa medida em que ele realizou aquilo a que ele se propunha. E a elaboração de um novo projeto, está claro e definitivo, não será fruto de um laboratório, não será fruto de convenções partidárias, vai ser fruto possivelmente dessa grande e desorganizada forma nova de se fazer democracia, de se opinar, de se gritar, de se inovar, muitas vezes contra nós, é verdade, e vamos assumir que é isso mesmo. Enquanto você está no Estado, você tem que fazer a provisão do Estado, você tem que fazer com que o país funcione. O Tarso é o responsável pela brigada militar aqui no Rio Grande do Sul. Pergunte a ele a dificuldade que tem para reposicionar
todo esse pessoal que foi educado numa outra forma. Nós, em Brasília, a mesma coisa com as polícias. Nós temos que ter consciência do nosso papel, não querer fugir do nosso papel, mas, ao mesmo tempo, abrir a nossa cabeça para esse processo que vai fazendo uma mudança que eu desconfio que é muito mais profunda até do que nós estamos enxergando hoje. Porque é muito provável que esse fato do uso da nova linguagem, dos novos instrumentos, eu sempre digo, o fato do moleque apertar um enter, e aconteceu um monte de coisa, desde uma compra até a emissão de uma opinião, e talvez o moleque tenha até a ideia de que com isso ele está mudando, e pode ser que esteja mudando mesmo, porque a palavra tem muita força. É provável que sejam novas formas de expressão, novas lógicas, porque o tempo real e o tempo na rede é diferente. Pode ser que essa urgência própria do tempo da rede influencie a gente a acelerar os processos de mudanças reais. A emergência de novas lideranças, que antes, você construir uma liderança levava muitos anos. Nós estamos vendo agora surgir novos líderes com não sei quantos milhões de seguidores. De repente, isso tem consistência? Não tem? Não sei. Pode ter maior, pode ter menor, mas é provável que tenha uma coisa fundamental. É que tenha a regimentação, ampliação do debate das maiorias, e com isso a gente possa ter, de fato, a gestação de um novo projeto. Eu, sinceramente, aposto muito nisso e penso que nós temos a responsabilidade, primeiro, de ter respeito a tudo isso, de não querer, evidentemente, não reprimir, mas de não querer nos apropriarmos e cooptarmos e achar que isso pode vir a serviço de um projeto nosso. Segundo, a gente ter a capacidade de caminhar junto, de abrir espaços, e nós, tanto aqui no governo estadual como no governo federal, temos feito um esforço sincero de abrir esse diálogo, de abrir espaços. Sabemos que é muito difícil, sabemos que é muito contraditório com as próprias normas e regras que hoje regem a democracia formal brasileira, mas eu penso que da síntese da nossa posição, da nossa história, com esse outro movimento, que eu insisto, pode ser um incômodo para a nossa compreensão, mas que já mostrou uma fecundidade extraordinária, deve surgir, a meu juízo, essa possibilidade de um novo projeto para o país. E eu não falo aqui romanticamente, não. Eu aposto muito nos processos que aconteceram no Brasil. Porque se no final de 70, no início de 70, alguém dissesse que no final dos anos 70 já, e nos anos 80, nós estaríamos gestando um projeto que foi tão fecundo, pouca gente acreditaria. Mas deu certo porque nós juntamos teoria e prática. Deu certo porque nós tivemos sólidos na luta social e, ao mesmo tempo, ocupamos espaços institucionais, dialogamos com a academia, não abrimos mão de uma nova forma de elaborar a teoria a partir da prática, portanto, muito comprometida com as mudanças. E eu penso que vale o mesmo desafio para esse momento. É um tempo, eu acho, de uma renovação, de a gente ter a cabeça muito aberta, muita disposição para esse diálogo e aprender com esse novo, com responsabilidade e, ao mesmo tempo, com enorme criatividade. Essa é a minha contribuição por enquanto. Muito obrigado. Bom, vamos abrir agora para o debate. A gente vai começar lendo algumas perguntas que chegaram pela internet. Esse, no caso, acho que direcionado ao Simão Pedro, que pode já imediatamente responder, Simão. De fato, essa é uma crítica que a gente vem trabalhando, recebendo. A pergunta é como que um governo que tem feito tanta coisa, realizado muita coisa, feito tanta interferência, pode ter uma crítica, uma oposição, uma avaliação tão negativa, tão grande, né? Isso de fato é uma questão. Mas eu sempre pergunto, São Paulo, a complexidade de uma metrópole de 11 milhões de habitantes, que já derrotou tantos, que tem uma crítica muito grande aos governos, né? Ali não é fácil
fazer mudanças ali, mudar a situação não é fácil. Por exemplo, no transporte. Há uma avaliação que tem que investir no transporte público. Mas quando a gente fala, vamos dar velocidade aos ônibus, vamos abrir corredores. Vou dar um exemplo, a Radial Leste, onde eu moro, ali que é uma via que sai do centro do Parque Dom Pedro, vai até Guaianazes, no extremo da periferia. Tem 5 faixas de rolamento. 4 são para carros. Não é justo você segmentar uma em determinados horários, provavelmente horário de pico, para dizer aqui vai rolar só ônibus. Mas é uma oposição brutal, uma crítica muito grande, uma dificuldade de fazer mudança, né? Olha, por exemplo, o caso da Cracolândia. Nós fizemos uma mudança ali de intervenção, com diálogo, com respeito, com possibilidade de inclusão, de dar oportunidade pelo trabalho. Leiam os editoriais da grande imprensa, a carga de crítica, que isso é mais uma improvisação, isso não vai dar certo, né? Então, uma torcida para dar errado. Mas eu acho que tem falha, sim. O primeiro ano foi... esse próprio caso da manifestação, né? A dificuldade da gente entender ali o time, o que era aquilo. Então, de fato, é uma crítica. O Haddad já tem percebido isso e nós vamos batalhar bastante para mudar e melhorar a comunicação, inclusive com o uso das redes sociais. Eu tenho recebido muita gente dizendo, por que o Haddad não retoma o Twitter, né? Eu tenho falado com ele, Haddad, isso é importante, né? Olha o caso da Dilma, como que ela tem estabelecido um diálogo via Twitter com tanta gente, né? Então, mas nós vamos tentar melhorar isso aí. Bom, tem mais uma pergunta agora direcionada para a Ivana, se não me engano. Mas aí na verdade, a gente poderia abrir agora um bloco de perguntas, né? Enfim, para o governador, na verdade. Mas acho que antes a gente podia já abrir, né? O público presencial aqui, enfim, a gente já recolher, fazer uma rodada e depois a gente retorna aqui para nós, pedindo sempre, obviamente, para os nossos palestrantes aqui serem o mais breve possível na resposta, né? Tem várias pessoas ali com as mãos 140 levantadas. caracteres, disse Marcelo Branco. Perguntas e respostas. Vou responder aqui a pergunta em 10 caracteres. Nós fizemos uma consulta pública e interrompemos a votação de uma lei do Marco Civil da internet, quando eu estava no Ministério da Justiça. Inclusive o Marcelo colaborou muito conosco. E desta consulta pública produzimos um Marco Civil novo e democrático, que não consegue se legitimar pelo Congresso, porque lá tem os interesses hegemônicos contra essa democratização. Vamos lá, então? Quem é o primeiro? Bom, meu nome é Acilino Ribeiro, eu pertenço ao MDD, Movimento Democracia Direta, e sou advogado dos manifestantes em Brasília. Quero parabenizar aqui, um abraço ao meu querido amigo Gilberto Carvalho, e também aproveito a oportunidade para dizer ao governador Tasso Genro, que de público aqui trago um abraço dos palestinos que permanecem no Brasil graças à sua ação naquele período em que, como advogado deles, fui lá e o senhor resolveu o problema. Bom, quero dizer que, como advogado dos manifestantes em Brasília, e não é só de 1 ou 2 ou 3 grupos, são praticamente de todos os grupos, são 57 que estão processados em Brasília, 14 indiciados e em liberdade provisória. E dizer, não vou me prolongar, vou apenas pedir aqui que tanto o ministro Gilberto como o governador Tasso e todos os companheiros, a opinião para que haja uma interferência imediata para que seja revogada imediatamente a aprovação pelo Senado Federal da lei de antiterror, que é a lei do terror. São 2 projetos de lei, que tipificam, entre aspas, mas que não tipificam nada, não esclarecem, não dizem o que é terrorismo. Inclusive, dentro da própria lei está que o terrorismo é aquilo que o delegado pensar na hora e decidir fazer, o que é um absurdo. E eu mesmo, como advogado, posso denunciar agora, nesse momento, de que 11
daqueles companheiros que eu estou advogando para eles lá em Brasília, hoje foram intimados pelo delegado a comparecer à delegacia de polícia para explicar as manifestações que vão ter amanhã. Como é que ele soube? Naturalmente, ou meu telefone estava grampeado ou o deles. Né? E isso existe. Quero dizer que é preciso, é necessário haver o diálogo. Houve avanços no governo, desde do início do governo Lula, como o Capilé colocou, já disse isso pessoalmente para o meu querido amigo Gilberto. Houve avanço? Houve, na política de gênero, na política trabalhista, em vários tipos de política. O que não houve foi a efetiva participação popular e o controle social que esses movimentos reivindicam. E é por essa razão que eu digo, como advogado, estou disposto, no meu papel de advogado e também de militante, que enfrentou a ditadura militar, tanto na luta armada como na luta de massa, na luta institucional, a dialogar, a colaborar e a ajudar para que a gente possa levar adiante, continuar com esse projeto e não permita que a direita volte ao poder. Então, finalizo pedindo aos companheiros da mesa como a gente pode levar para evitar e retirar, pedir à presidente Dilma que retire imediatamente esse projeto que está tramitando no Senado, nem que para isso tenha que demitir aquele que já foi líder do governo Fernando Henrique e continuará sendo líder do governo, de vários governos no Senado, seja ele qual for o governo, que lamentavelmente o senador Romero Jucá foi o relator desse projeto. Muito obrigado. Seguindo então, quem mais? Ali. Bom, só passar o microfone. Boa tarde a todos. Gostaria primeiro de louvar a participação do governador, do ministro Gilberto Carvalho, mas eu acho que essa mesa ficou um pouco prejudicada. Não sei se, eu acho que não era a intenção, inclusive, porque estava, a princípio, estava anunciado o Bruno Torturra, né, para a mesa. O Bruno ele teve um problema com o voo dele, não pôde vir. Mas eu acho que aí talvez tivesse sido mais interessante convidar algumas pessoas assim, manifestantes, pessoas, lideranças daqui que tiveram uma participação, né, mais ativa nas manifestações de junho, como tem inclusive numa mesa amanhã, eu acho que está o Brisa, né, da Utopia e Luta ali. Eu acho que teria sido talvez mais, né, ficou um debate, parece um debate muito interno do PT aqui. Eu até louvo as opiniões aqui, né, porque, como o companheiro falou, as opiniões aqui todas realmente, desculpa, a professora colocou várias questões importantes, né, mas as opiniões aqui foram assim, de um entendimento, né, de elogio, inclusive, né, as jornadas de junho, as atuais manifestações, quando a gente sabe que realmente o Estado está se preparando para reprimir e tem companheiros processados, não só em Brasília, aqui no Rio Grande do Sul também. Aqui no Rio Grande do Sul, muitos dos companheiros que participaram das jornadas de junho ainda estão enfrentando processos, tiveram livros, notebooks confiscados e até hoje não devolvidos. Então, acho que teria sido bem mais salutar para o debate se tivesse convidado companheiros, inclusive, que participaram da manifestação de ontem para fazer o contraditório nesse debate. Obrigado. Só lembrando que nós vamos, assim como nós tivemos já outros 2 painéis, e amanhã nós vamos ter um painel só para debater os protestos, e, enfim, tem uma série de outros, inclusive painéis, nos quais vários manifestantes, representações sociais estarão presentes, enfim, ou seja, Conexões Globais não é apenas esse painel. Mas, enfim, vamos lá ao debate próximo. Eu estou sendo bem flexível aqui com o tempo, enfim, só peço bom senso para todo mundo ser mais sucinto também aqui para os nossos palestrantes nas respostas. Enfim, próxima pergunta. Boa noite, meu nome é Laércio Bernardo dos Reis, sou paulistano, morei 30 anos na capital de São Paulo, conheço muito o que o Simão Pedro falou das dificuldades da grande metrópole, me forçou a ir mudar para Brasília, porque eu passava 2 horas e meia para ir para o trabalho, 2 horas e meia para voltar. É uma cidade dificílima de se viver, tenho familiares lá ainda, mas acabei mudando para Brasília. Em Brasília, eu estou participando agora do movimento social, Auditoria Cidadã da Dívida, com a Maria Lúcia Fatorelli. Eu participo há 4, 5 anos com a companheira, que nem o governador falou agora há pouco. O nosso maior problema no Brasil é a sangria de recursos federais, estaduais e municipais para os banqueiros.
No Orçamento Geral da União do ano passado, a gente contribuiu aos banqueiros, né, eu chamaria de Bolsa Banqueiro, com 43,98% dos nossos recursos federais, enquanto foi para a educação 4,17%, 4,17% para a saúde, para a educação 3,34%, segurança 0,39%, transporte 0,7%, habitação 0,01%. O que quer dizer com isso? Para você ter uma ideia, com os 753 bilhões de gastos do governo federal com pagamento de juros e amortizações da dívida pública, seria possível construir 624 estádios do Maracanã, ou 416 estádios do Mané Garrincha, mesmo considerando o superfaturamento dessas obras. Então, assim, que eu gostaria de pedir ao nosso governador, ao ministro Gilberto Carvalho, que conversasse com a Dilma. Eu sei que lá em Davos, eu assisti hoje na Globo News, e eu fiquei assustado. Ela colocou que 55% da população brasileira é classe média. Dados do IPEA. Eu não sei, esses dados, eu contesto esses dados. A Auditoria Cidadã contesta esses dados. Dizer que a pessoa com R$ 1.200, R$ 1.300 é classe média, pagando o aluguel que a gente paga, a mensalidade da faculdade que a gente paga, o custo da gasolina, mesmo com todo a Petrobras segurando, não é classe média. Eu discordo desses dados. A gente poderia ter investido, o que a gente pagou para os banqueiros, daria para ter construído 974 mil unidades básicas de saúde, 188 mil unidades de pronto atendimento, UPAs, e 802 mil escolas com 6 salas de aula. 6 salas de aula. Então, assim, houve no governo Lula, isso é um dado importante, o Lula disse que pagou a dívida externa. Isso é um dado que tem que ser esclarecido para a população. Houve uma transformação da dívida externa em dívida interna. Então, assim, para concluir assim, que nós temos que fazer uma reflexão, nós vamos continuar pagando para os banqueiros 43,98% dos nossos recursos. Então, assim, o governo é da presidente Dilma, e a Dilma tem que ter a coragem, igual o Rafael Correia teve no Equador, de fazer auditoria da dívida. O Brasil tem que fazer auditoria desta dívida. A gente não quer deixar de pagar, a gente quer auditar, saber de onde que ela veio, onde ela foi gasta. E sabemos que a própria ditadura militar usou recursos para oprimir companheiros que foram assassinados e desaparecidos políticos até os dias de hoje. E pessoas puderam nem enterrar seus entes queridos. Então, assim, temos que auditar essa dívida. É necessário e urgente. É o companheiro governador e é o ministro Gilberto Carvalho. Obrigado. Ok, aí já vamos fazer, a partir disso, as considerações finais, 2, 3 minutinhos de cada um, por favor. Perfeito, então. Retornando aqui, vamos seguir, então, invertendo agora, né? Começando, então... Simão, aí a gente faz a rodada daí para cá dessa vez, né? Então, Vinícius, obrigado mais uma vez, e parabéns pela sua mediação. Agradecer o convite para a participação. Eu acho que a gente está diante de desafios assim enormes e nós temos que enfrentá-los com muita coragem, com muito diálogo, radicalizando a democracia. Eu vi aqui uma questão: o Brasil, o Estado está preparado para uma radicalização da democracia? Se a gente quiser avançar a cidadania, avançar a conquista de direitos, avançar para ter um Brasil do jeito que essas manifestações reivindicaram, não há outro caminho. Eu acredito que a democracia é o caminho. Democracia com participação efetiva. Quando falamos de radicalizar a democracia, o debate dos meios de comunicação, a grande limitação da nossa democracia é a concentração, o monopólio dos meios de comunicação. O governador tem razão, é um debate que precisa ser fortemente enfrentado, é uma dificuldade grande, e radicalizar as políticas no sentido de dar condições, principalmente nas grandes metrópoles, de acesso aos bens públicos, a políticas públicas de qualidade. É um debate difícil, há o debate, a disputa de classe, isso está colocado em qualquer intervenção que você vai fazer, isso é nítido, mas esse é o caminho para os governos de esquerda, para aqueles que querem e se identificam com as mobilizações, com os avanços, sem medo, como falou aqui o Gilberto, dessas manifestações, mas o caminho é aprofundar o diálogo e buscar entender e
trazer essas reivindicações para dentro e a gente avançar. Mas um grande abraço a todos, obrigado e, mais uma vez, parabéns. Bom, Ivana, pode ser? Rapidamente, eu queria só lembrar, o governador trouxe a questão da Constituinte, que eu lembro que foi um dos primeiros pronunciamentos da presidenta Dilma, quando ela propôs e foi bombardeada por toda a imprensa a proposta do processo constituinte. Né? E logo depois ela começou a receber os movimentos sociais, e aí também eu acho que foi um processo que ficou interrompido, né, ministro? Que isso começou de maneira muito incipiente e tem esse problema. Toda vez que se pergunta, eu sempre lembro desses filmes B de ficção científica, Me Leve ao Seu Líder, né? Os marcianos quando chegam. Assim, a dificuldade de entendimento, né, efetivamente, que esse processo ele tem que ser em fluxo, ou seja, a resposta aos movimentos sociais são políticas públicas, né? E é um diálogo em fluxo. Talvez, né? E aí eu volto para uma questão que o governador trouxe também, desse Estado que está refém do capital e da especulação do capital financeiro. Efetivamente, se a gente não pensar no Estado em rede, se a gente não pensar que o próprio Estado, hoje, a logística do Estado, eu sou uma pequena gestora numa universidade pública, né? Mas eu sempre digo que o governo é uma grande UFRJ, são os mesmos problemas, né? Então, se a gente não se articula com o movimento social, nós não temos capacidade logística de enfrentar esse capital. Porque no Ministério da Cultura, ele funcionou quando ele se articulou com os pontos de cultura, na cogestão, efetivamente com cogestão de política pública, né? Então, eu acho que a gente tem que pensar cada vez mais nessa relação mais fluida, onde a distinção entre Estado e sociedade, ela seja cada vez mais tênue, porque acho que alguém perguntou sobre ferramentas de participação social, e queria acabar efetivamente, ele perguntou, falou que não tinha manifestante na rua. Bom, olha, eu fui em todas as manifestações, não sei vocês e os companheiros da mesa, mas acho que a gente tem que... São níveis e níveis de participação nas manifestações. Não vamos ficar aqui idealizando o tipo de manifestante, né? Teve de todos os grupos sociais. Eu vi Dondoca do Leblon vestido de oncinha protestando, né? Então, enfim, muitos sujeitos distintos. Mas a questão que você traz da polícia e dessa recrudescimento do Estado policial no Brasil, você usar a polícia para resolver um problema político, eu acho que isso realmente a gente vai ter que encarar de uma maneira mais radical, né? E aí, para acabar, de todas o que aconteceu na jornada, se essa questão da polícia pudesse ser enfrentada de uma maneira decisiva, né, efetivamente eu acho que a gente teria, se essa fosse a única contribuição das jornadas de 2013, eu acho que a gente teria tido um enorme avanço no Brasil, porque isso explodiu de uma maneira absolutamente, eu acho que esse foi um dos intoleráveis das jornadas de julho. É isso, obrigado. Gabriel. Rapidamente também, aproveitando a presença do Gilberto e do Tarso, cobrar isso, né, a participação ainda mais radical nesse ano de um diálogo mais forte do Estado com a sociedade civil. Eu acho que uma parte significativa do que foi cobrado em junho é que a gente tenha mais voz e que essa interlocução aconteça de forma mais fluida e contínua e constante, e que esses observatórios permanentes de políticas públicas, esses conselhos, saca, a construção dessas assembleias permanentes da sociedade civil com o Estado, elas precisam de fato acontecer de forma permanente. Não dá para a gente ter uma Secretaria-Geral da Presidência que muitas vezes fica isolada do resto do conjunto do governo e não consegue fazer com que esses movimentos dialoguem com o Ministério da Ciência e Tecnologia, dialoguem com o Ministério da Cultura, dialoguem com o Ministério da Comunicação. Então está aí, o que acaba acontecendo muitas vezes é que a principal base de construção de um governo popular, ela é criminalizada por parte significativa dos parceiros que estão junto na governabilidade. A nossa experiência mesmo foi muito grande, velho. A gente foi mega criminalizado em agosto pelos grandes meios de comunicação, como o MST já foram, como todos os movimentos têm sido. E se em determinado momento esse canal do diálogo não se abre com muita força, dificilmente a gente consegue dar fôlego para esses movimentos que têm trabalhado para construir essas políticas todas. Então, eu acho que é fundamental que o recado não tenha ficado só lá em junho ou nas primeiras manifestações do governo, que em 2014 ele se disponibilize muito claramente a dar continuidade a isso. Reforçar um pouco isso que a Ivana disse, que é ter muita clareza do processo de repressão que tem acontecido no Brasil. Repressão na periferia do Brasil, e quando eu falo periferia, não falo só a periferia da região metropolitana, mas a periferia, saca, dos estados brasileiros. A região norte ainda está muito fora desse jogo, saca, precisa estar mais dentro, o nordeste está fora do jogo, o centro-oeste muitas vezes está fora desse jogo, e a gente tem ali o sul, o sudeste,
ainda com muita força, em detrimento de outras regiões que precisam também ser mais ouvidas. E, concluindo, eu acho que a gente não pode nem cair em 2014 na armadilha dos conservadores e da direita, que é dar suporte para a agenda de criminalização e de judicialização da política, porque eu acho que seria uma besteira muito grande, e muito menos cair na armadilha de um alinhamento total político, saca, para eleger uma coalizão de esquerda. A gente tem que ter a capacidade de ter autonomia para fazer pressão, colocar as nossas pautas e adquirir muita força nesse primeiro semestre, para que no segundo semestre a gente tenha força para posicionar as nossas pautas e não correr o risco que a gente correu em 2010 de não estar tão forte e tão mobilizado e depois ver essas pautas se esvaírem dentro do conjunto do governo. Então a provocação é que a gente não caia na armadilha do não vai ter Copa pura e simplesmente, da despolitização do processo político e muito menos de ter um alinhamento automático. A gente tem que ter autonomia para fazer esses enfrentamentos todos. Valeu. Gilberto, então. Eu queria agradecer as manifestações, inclusive as manifestações críticas em relação à questão da dívida. É um debate importante, difícil de se realizar, quando você tem que pensar em governabilidade, em relações internacionais e diante daquilo que o próprio Tarso tinha colocado, dessa captura do Estado, dos Estados, em relação ao sistema financeiro. Quero dizer a vocês que, insistindo, os avanços futuros, a possibilidade de construirmos alguma das coisas que inclusive foram aqui colocadas, depende, governo nenhum faz sozinho. Depende exatamente, de um lado, da abertura do governo para criar esses espaços e ter a coragem de ir, de fato, para a radicalização da democracia, de rever, inclusive, os processos de participação. No dia 13 de fevereiro, a presidenta Dilma deve lançar um sistema nacional, uma ideia nossa, uma proposta de um sistema nacional de participação, consolidando o que já existe em termos de participação, mas ampliando muito mais, inclusive com a criação do Participa, que é um outro veículo de diálogo do governo com a sociedade, da sociedade com o governo. Mas nós temos que ir além disso, e da parte dos movimentos, todos, a consciência de que ou nós somos maioria e fazemos pressão para que seja o Poder Executivo, mas também o Legislativo e o Judiciário compreendam esse processo e a gente consiga fazer passar as reformas necessárias, ou não tem santo milagroso que, estando num governo, dentro da atual correlação de forças e dentro da atual institucionalidade, capaz de fazer avançar muito mais do que nós já fizemos. E aí, a palavra da reforma política que foi colocada aqui, eu quero reforçar fortissimamente a vocês, aos internautas, a todos que nos acompanham. Sem um processo de reforma política efetiva, que trabalhe também as esferas de poder e de participação, que trabalhe a questão eleitoral, acabando com o financiamento empresarial de campanha e, com isso, um dos focos principais da corrupção. Sem essa reforma, nós não avançaremos estruturalmente. E para que ela ocorra, não nos iludamos, vai ser preciso muita mobilização. Vai ser preciso que haja uma compreensão da grande massa da importância desse processo. E aí uma luta a ser feito, e aí o trabalho nosso a ser feito de processo de mobilização e de conscientização. Eu quero concluir, nos colocando evidentemente à disposição, dizer a vocês que não há da parte do governo federal nenhuma preparação para haver repressão na Copa. É o contrário, a ação que nós estamos fazendo é justamente a busca de fazer um protocolo, um novo protocolo de ação para as polícias militares, para a Polícia Civil, a Polícia Federal, na sua atuação na Copa. O que nós queremos, de fato, não é essa Copa como ela foi planejada inicialmente. Nós estamos abertos a ampliar esse debate e receber contribuições para que a Copa seja, de fato, uma festa do povo brasileiro e não da FIFA. Nós estamos com essa disposição, queremos empreender esse caminho e, enfim, dizer que esperamos continuar esse diálogo
sempre com vocês, porque nós entendemos que é no mútuo aprendizado que a gente constrói a verdadeira democracia e o caminho para o país. Muito obrigado. Governador. Eu penso que essa questão da polícia e a questão da dívida e do controle que o capital financeiro exerce sobre os estados e, consequentemente, sobre os governos, compõem uma mesma problemática. Quero dizer com isso que, dentro do sistema constitucional atual e dos parâmetros atuais da democracia, do Estado de Direito democrático que nós vivemos, como se diz na teoria geral do direito, você pode melhorar o funcionamento da polícia, melhorar o funcionamento da inteligência, você pode melhorar, inclusive, os procedimentos judiciais, mas o espaço de melhora é pequeno. Por quê? Porque a polícia, ela é o nervo exposto do Estado, de todo o Estado, seja ele qual for. Não tem Estado que não tenha polícia e não tem polícia que não represente o Estado e o jogo de forças que passa por dentro dele. Então eu entendo que sim, é necessário melhorar e é incomparável, por exemplo, o caráter repressivo que tinha a polícia na época do regime militar e da polícia que tem agora. Porque agora tem liberdade, né, de informação, tem mecanismos, né, de controle minimamente estabelecidos, tem uma repartição de controle sobre essas instituições que determinam a ela um comportamento diferente, muito longe, na minha opinião, do comportamento democrático como nós aqui temos expectativa. Então, eu identifico, sim, também, que uma grande reforma no sistema policial, no sistema da inteligência, né, no sistema da informação, para uma polícia efetivamente cidadã, passa por uma reforma de Estado, estrutural, radical, e passa, portanto, sim, por uma questão política de fundo, que é a capacidade de desestruturar o Estado de Direito atual para um outro Estado de Direito mais democrático, mais controlado pela sociedade, mais, em última análise, refém da sociedade civil organizada, refém da sociedade e não refém do capital financeiro. Porque a polícia é reflexo, vocês sabem tão bem como eu que as pessoas que estão lá são pessoas com salário, a maioria das vezes baixo, pelo menos as que fazem enfrentamentos, são trabalhadores da segurança pública, que se expõem muitas vezes a riscos que são riscos pesados também, que têm famílias atrás dele, que têm filhos, que têm compromissos, que têm problemas, são homens e mulheres como nós. Mas tem uma função nos mecanismos de Estado que levam eles para o enfrentamento, que levam eles para a violência, seja uma violência defensiva, seja uma violência repressiva injusta. Então nós temos sim que colocar essa questão da polícia, mas colocá-la dentro da perspectiva política de reforma do Estado. Senão fica apenas opinião e vontade e pequenas melhoras. O que já é também uma coisa positiva que os governos progressistas podem e devem fazer. Muito obrigado. Grande abraço e obrigado pela presença de todos vocês aqui nas nossas conexões globais. Muito bem, então encerramos. Lembrando que amanhã continua, temos mais debates. Hoje, inclusive, segue também, durante a noite inteira, o Encontrão Hacker que está acontecendo aqui. Temos várias outras atividades paralelas, então, muito obrigado. Fechamos por aqui, até amanhã.